Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Capítulo 4. Max Rendel na Alemanha. Quando Max Rendel chegou em Berlim em novembro de 1907 e encontrou moradia, foi necessário se inscrever na polícia, mesmo sendo tempos de paz. Isso significa que precisou entregar seus documentos e responder uma enorme lista de perguntas pessoais a funcionários que pareciam não amistosos. Seu objetivo era, por 5 meses, estudar intensivamente os ensinamentos de Steiner, apoiado por Alma von Brandis. Ela se filiou à linha teosófica de Steiner em 1906. Steiner, apesar de ser representante superior do movimento teosófico de Adyar na Alemanha, também dizia ser dos Rosa Cruzes. Justamente esse último era o motivo de Max Rendel ter ido para a Alemanha, novamente sob seu nome de nascimento, Grasshof. Assim como Steiner, Rendel também esteve associado ao movimento teosófico de Adyar e, como associado, foi vice-presidente da loja de Los Angeles e estudou a teosofia profundamente. Para saber o que eram especificamente os ensinamentos dos Rosa Cruzes, nas informações de Steiner que estavam disponíveis, existiam uns 7 livros, complementados com 2 estudos, que surgiram mais tarde e eram considerados da escola esotérica. Pelo que Max Rendel conseguiu se informar na época. Nada mais lógico que Max Rendel fosse assistir suas palestras e participasse de 2 turmas de escola esotérica de Steiner. Assim escreve Paula para o seu pai adotivo, Dr. Wilhelm Huber Schleiden, jurista e empresário, 1846-1916, no dia 5 de janeiro de 1911. No número de outubro de Hochland, eu li o artigo contra Steiner. Drissing deve ter te entregado. Eu achei interessante o americano, que na verdade se chama Grasshof, se saiu muito bem. Ele se inscreveu no mesmo período que eu. Ele, na verdade, é um traidor, não é mesmo? Porque ele tornou público muitas informações que ele deveria ter mantido em segredo. Pelas indicações dadas nas cartas de Günther Wagner, assim menciona Klott, podemos deduzir que Steiner deve ter sido admitido ao serviço Mizraim na segunda sessão da escola esotérica no outono de 1907. Steiner diz que os símbolos utilizados em seu serviço Mizraim também são encontrados na maçonaria, mas que estes não conseguem entender e explicar a profundidade desses símbolos, porque os mesmos não podem ser compreendidos fora dos templos ocultistas. Por esse motivo, Steiner aboliu o nome FM, Freemason, ou maçonaria do seu templo, e diz que esse ritual oculto deveria ser indicado com as letras MD, Mizraim Dienst. Por esse mesmo motivo, Max Rendel também diz que ele não era maçom. Na carta de 11 de janeiro de 1911, portanto, 3 dias depois, Paula escreve para o seu pai adotivo: Grasshof é americano. Não o considerei judeu, mas é insuportável. Você leu seu livro? Muitas vezes ele palestrou aqui em inglês sobre astrologia e se baseava principalmente na doutrina secreta de Blavatsky. Também já fazia palestras na América e era muito amigo da Alma von Brandis. Max Rendel diz que por 5 meses, do início de novembro de 1907 até o final de maio de 1908, acompanhou intensivamente os ensinamentos de Steiner, que naquele período esteve raramente em Berlim. Max Rendel esteve pessoalmente com Steiner umas 6 vezes, e em 3 ocasiões ele pede explicações sobre discrepâncias de seu livro Theosophy, discrepâncias de seu livro Alaska Chronic, o desconhecimento filosófico de Steiner durante uma palestra em que ele apontou na parte de trás da cabeça quando falava da hipófise, que deveria estar localizada lá, uma divergência que sua clarividência deveria ter revelado para ele. Em todas as ocasiões, Steiner se desculpava e dava razão aos comentários de Max Rendel na presença de testemunhas. Durante sua última conversa com Steiner, Max Rendel contou que estava escrevendo um livro sobre ocultismo, um compêndio sobre os ensinamentos do Oriente e do Ocidente. Neste momento, Steiner diz a Max Rendel que se fosse utilizar ensinamentos que foram trazidos por ele, deveria citá-lo como fonte de informação. Max Rendel concorda com isso. Em 1906, Alma von Brandis se associou a Steiner, trazendo Max Rendel até a Alemanha. Ela esperava conseguir convencê-lo a ser o representante de Steiner na América. Max Rendel, por outro lado, tinha esperanças que Steiner o pudesse auxiliar a seguir o caminho da espiritualidade.
Contudo, concluiu que isso não seria o caso e Max Rendel ficou desanimado. Em desespero, ele contou a Alma von Brandis que queria voltar à América. Quando ele disse a ela que considerava sua ida à Alemanha como perda de tempo, surgiu uma discussão acalorada entre os dois, que fez com que seus caminhos se afastassem definitivamente. Depois Rendel retornou a seu quarto de hotel, abatido e desencorajado, com a sensação de ter ido para a Europa e deixado um terreno frutífero nos Estados Unidos da América, somente para descobrir que não havia encontrado o que procurava. Entretanto, preparou seu retorno aos Estados Unidos da América. Em suas próprias palavras, quando me sentei em uma cadeira avaliando meu desapontamento, tive a sensação que havia mais alguém presente e que vinha em minha direção. Olhei para cima e contemplei aquele que, a partir desse momento, se tornou meu mestre. Lembro-me, envergonhado, de como rispidamente lhe perguntei quem o havia enviado e o que queria, porque estava muito decepcionado e hesitei bastante antes de aceitar seu auxílio sobre os pontos que me trouxeram à Europa. Durante os dias seguintes, meu novo amigo apareceu várias vezes em meu quarto, enquanto respondia minhas perguntas e me ajudava a resolver os problemas que anteriormente me deixavam intrigado. Contudo, porque minha clarividência não estava bem desenvolvida e nem sempre sob meu controle, eu estava bem cético a tudo isso. Não poderia ser ilusão? Eu falei sobre essa questão com um amigo. As respostas às minhas perguntas, conforme eram dadas pela visão, eram claras, concisas e muito lógicas. Eram diretas e muito além de qualquer concepção que eu fosse capaz de imaginar. Daí concluímos que a experiência deveria ser real. Alguns dias depois, meu novo amigo me contou que a ordem da qual ele fazia parte tinha uma solução completa para o enigma do universo, muito mais completa do que qualquer outro ensinamento, que gostaria de compartilhar esse ensinamento comigo, na condição que eu aguardaria como um segredo absoluto. Nesse momento me virei com raiva dele e disse: agora vejo sua intenção real. Não, se tu possuis o que dizes e se isso é verdade, será bom que todos o saibam. A Bíblia nos proíbe esconder a luz, e não desejo beber da fonte enquanto tantas pessoas estão famintas para solucionar seus problemas como eu agora. Após isto, meu visitante partiu e permaneceu ausente. Deduzi que ele era um representante dos Irmãos das Trevas. Aproximadamente um mês depois, eu estava convencido que não encontraria mais iluminação na Alemanha e reservei a passagem no navio de retorno a Nova York. Como estava muito cheio, eu precisaria esperar mais um mês para poder partir. Quando retornei ao meu quarto, após ter comprado a passagem, estava lá meu desprezado mestre e novamente me propôs o ensinamento na condição de mantê-la em segredo. Dessa vez, minha recusa deve ter sido mais enfática do que da primeira vez, mas ele não partiu. Em vez disso, ele me disse: fico feliz em ouvir sua recusa, meu irmão, e espero que sempre seja tão enfático em divulgar nossos ensinamentos, sem nenhum temor, nem parcialidade, como foi nessa recusa. Esta é a real condição para receber os ensinamentos. Pouco importa como me foram dadas indicações de qual trem e em que estação deveria tomar para ir a um local do qual nunca havia ouvido antes. Lá encontrei o irmão maior em seu corpo denso. Fui levado ao templo e recebi as principais indicações dos conhecimentos contidos em nossa literatura. O que importa é que se eu tivesse concordado em manter segredo, eu logicamente seria desconsiderado como propagador dos irmãos maiores e eles teriam que procurar outro candidato. Foi durante o mês de abril e início de maio de 1908 que Max Rendel passou por essa prova. Apenas mais tarde foi contado a ele que o candidato que eles haviam considerado primeiramente era o Dr. Rudolf Steiner, que estava em treinamento durante alguns anos, mas não havia passado na prova porque ele não poderia ser um líder para os ensinamentos ocidentais e nem tampouco para os orientais. Max Rendel também estava sendo observado por alguns anos pelos irmãos maiores da Rosa Cruz, como o próximo candidato, se o primeiro falhasse. Depois foi contado a ele que os ensinamentos deveriam ser divulgados antes de finalizar o primeiro decênio, dia 9 de abril de 1910. Ele foi informado como chegar ao templo, onde receberia suas instruções. Max Rendel escreve sobre isso. Para chegar naquele lugar, me foi orientado ir a uma determinada estação de Berlim na manhã seguinte e comprar uma passagem para o lugar
da qual eu nunca havia ouvido antes. Pegar o trem que partiria numa determinada hora. Portanto, na manhã seguinte, fui àquela determinada estação e comprei a passagem. E percebi que o trem partia exatamente no horário que meu visitante havia mencionado. Após chegar ao meu destino, me encontrei com o irmão maior, em seu corpo denso, e fui levado por ele para o local onde o templo se localiza, mas não materialmente, e sim etericamente, e, portanto, invisível para as pessoas na redondeza, que não estão conscientes que a grande escola de mistérios ocidental se encontra em seu meio. No momento que o irmão maior estava em meu quarto e me deu as instruções de como chegar lá, eu não estava dormindo. E também não estava em condições de controlar minha visão espiritual ou de deixar meu corpo denso conscientemente. Essas habilidades foram despertadas durante a minha primeira iniciação, que aconteceu pouco depois no templo. Contudo, nestes momentos, o irmão maior se materializava de tal forma que eu o pudesse ver. Max Heindel permanece no templo pouco mais de um mês, em contato direto com e sob a supervisão do irmão maior, que o transmite a maior parte dos ensinamentos que estão no conceito Rosa Cruz do Cosmos. A primeira versão do livro, que foi escrita enquanto ele estava no templo, foi escrita em alemão. O mestre o informou que eram apenas linhas gerais. A atmosfera pesada da Alemanha era boa o suficiente para transmitir as ideias esotéricas na consciência do candidato. Contudo, foi dito a ele que o manuscrito de 350 páginas não o satisfaria mais quando chegasse na atmosfera elétrica da América e que ele iria reescrever o livro inteiramente. Em seu entusiasmo, ele duvidou disso e considerava que possuía uma mensagem maravilhosa e completa. Contudo, as previsões do irmão maior se confirmariam. Finalmente, Max Heindel diz: ao deixar o templo, os irmãos maiores me deram um aviso na despedida. Tente nunca atrair dinheiro, nem mesmo para a construção da eclésia ou do centro de cura. Prédios são mortos, mesmo que sejam lindos. Portanto, se empenhe em conseguir o apoio de homens e mulheres íntegros para que esse trabalho possa recompensar suas vidas. Porque somente dessa forma poderá ser uma parte viva nesse mundo. Se se mantiver essas regras, aparecerão no momento certo, quando for necessário, os prédios nas condições necessárias. Contudo, se você fizer esse ensinamento servir a Mamon, a luz irá sumir e o movimento irá falhar. Quando Max Heindel recebeu a maior parte do conhecimento do irmão maior, que se tornou o conceito Rosa Cruz do Cosmos, ele destruiu o manuscrito inacabado do livro que havia comentado com o Dr. Steiner. Contudo, porque o conceito Rosa Cruz do Cosmos confirmava os ensinamentos de Steiner, Heindel considerou que deveria fazer uma dedicatória a Steiner, ao invés de ser um plagiador. Havia pouco perigo, porque um plagiador sempre tem menos informação do que o autor do qual rouba suas ideias. Em comparações com trabalhos publicados anteriormente, demonstra que o conceito Rosa Cruz do Cosmos contém muito mais informações. O conceito Rosa Cruz do Cosmos também foi recebido pelos teósofos com muito entusiasmo. Também encontrou seu caminho para a senhora Laura Bauer Ficker, 1874-1934, professora numa escola primária em Viena. No dia 30 de novembro de 1910, ela escreveu uma carta para Max Heindel, onde solicita permissão para traduzir o livro para o alemão, que foi concedido a ela. Na carta, de 14 e 16 de outubro de 1911, Heindel solicita que ela deixe um espaço em branco na parte Uma Palavra ao Sábio, para que ele possa incluir um agradecimento a ela. Nesse texto, parece que ela utilizou o pseudônimo de S. von der Wiesen. Quando a tradução estava finalizada, foi oferecido ao Max Altmann, em Leipzig, para publicação, porque ele publicava os livros de Steiner. Então escreveu uma carta ao mesmo, que, por sua vez, no dia 29 de janeiro de 1911, de seu quarto do Royal Hotel de Düsseldorf, escreve para Mary von Sievers. Altmann escreveu que foi oferecido a ele publicar o livro de Heindel. Contudo, ele conseguiu convencer Altmann a não publicar o livro de Heindel. Portanto, Vollrath, também de Leipzig, teve a proposta de publicar o livro como O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, em 10 lições escritas pelo preço de 12 marcos. Hugo Vollrath, 1877-1943,
que também era chamado de Walter Heilmann, ou Dr. Johannes Walter, tinha uma reputação péssima. Dessa forma escreveu Deinhardt em uma carta para Drissen, no dia 31 de 8 de 1916. Considero Vollrath um caso patológico de alguém que está sempre reclamando. Quando Vollrath foi destituído do cargo de secretário da Ordem da Estrela em novembro de 1911, ele considerava-se ainda secretário do que ele chamava de a Estrela da União e distribuía cartões da sociedade com assinatura falsa de Krishnamurti. Antes de 1914, ele sempre se nomeou doutor, o que foi comprovado ser errôneo. Dr. Korsch, um advogado de Düsseldorf, conseguiu provar, após anos de pesquisa, que os papéis que comprovariam isso eram falsificados. Portanto, é muito compreensível que Max Rendel, com um editor deste calibre, fosse confrontado com surpresas desagradáveis. A base dos ensinamentos de Steiner era a teosofia de Adyar e os elementos ocidentais, que foram ensinados a ele por um irmão maior da Ordem Rosa Cruz. A base de Max Rendel também era a teosofia de Adyar, um estudo intensivo de 5 meses do ensinamento de Steiner e o conhecimento direto que recebeu do irmão maior e escreveu em um manuscrito de 350 páginas. Chegando aos Estados Unidos da América, ele quis reescrever o manuscrito. Max Rendel ainda estava convencido que Steiner divulgava os ensinamentos Rosacruzes aos alemães e que ele, Max Rendel, havia recebido os ensinamentos para divulgar aos que falavam inglês. Onde era apropriado em seu livro, Max Rendel usava, com consciência tranquila, os exemplos e citações de Steiner. E por que não? Se partiam da mesma fonte e eram utilizadas para o mesmo fim. Max Rendel havia prometido a Steiner que iria divulgá-lo como fonte. Isso Max Rendel fez, dedicando seu livro a Steiner, porque ele tinha plena convicção que ambos estavam em posição de igualdade e enviou a Steiner uma cópia assinada e esperava por uma reação positiva de Steiner, que nunca veio. Max Rendel deve ter perguntado ao seu mestre, irmão maior, qual era a real posição de Steiner e recebeu como resposta que ele havia sido escolhido como o mensageiro, mas não foi considerado digno porque ele misturava o ocultismo do Oriente com o do Ocidente. Steiner deve ter compreendido, após receber o livro de Rendel, que este foi escolhido como representante da Ordem Rosa Cruz. Max Rendel compreendeu, após ter sido informado pelo mestre da real posição de Steiner, que sua dedicatória a Steiner havia sido um erro e tentou, em sua segunda edição de 1910, corrigir isso. Abaixo podemos ver a dedicatória do manuscrito em inglês, a dedicatória da primeira edição e a rededicatória da segunda edição. No manuscrito, dedicado ao meu estimado professor e valioso amigo, Dr. Rudolf Steiner, e à minha mais que amiga, Dra. Alma von Brandis, com reconhecida gratidão pela inestimável influência de crescimento anímico que exerceram em minha vida. Na primeira edição, de novembro de 1909, ao estimado amigo Dr. Rudolf Steiner, com reconhecida gratidão pela valiosa informação recebida, e à minha amiga Dra. Alma von Brandis, com sentido agradecimento pela inestimável influência de crescimento anímico que exerceu na minha vida. Na rededicatória da segunda edição em 1910. Em rededicatória. Do início de 1907 até o final de março de 1908, o escritor dedicou seu tempo à investigação dos ensinamentos do Dr. Steiner, que esteve ausente de Berlim praticamente todo o tempo. No último de 6 contatos pessoais com o Dr. S., o escritor mencionou que havia começado um livro sobre o ocultismo, um compêndio sobre os ensinamentos do Oriente e do Ocidente. Dr. S. exigiu que, se algum dos ensinamentos por ele divulgados fosse usado, ele teria que ser mencionado como autoria e fonte de informação. Consequentemente, o escritor concordou em dedicar seu trabalho ao Dr. Steiner. Durante janeiro, fevereiro e março de 1908, o irmão maior, a quem o escritor agora conhece e reverencia como mestre, apareceu algumas vezes em seu corpo vital e iluminou o escritor em vários pontos. Em abril e maio, após passar num teste, sem ter conhecimento do fato, o escritor foi convidado a viajar a um lugar onde se encontra o templo da Ordem Rosa Cruz. Lá ele encontrou o irmão maior em seu corpo denso. Lá o conhecimento mais abrangente, filosófico, sintético presente nesse livro, que, na opinião de muitos estudantes da Inglaterra, do continente e da América,
Engloba tudo o que foi ensinado publicamente sobre esoterismo no passado, além disso, muitos ensinamentos nunca antes publicados. Portanto, o manuscrito mencionado ao Dr. Steiner foi destruído, mas como o ensinamento mais completo dado pelo irmão maior complementa os ensinamentos do Dr. S em muitas linhas, foi considerado melhor dedicar o livro ao Dr. S do que parecer um plagiador. Para tanto, havia pouco perigo, porque um plagiador sempre tem menos informação do que o autor do qual rouba suas ideias. E será demonstrado que, em comparação com trabalhos publicados anteriormente, esse livro contém muito mais informações. A dedicatória foi, portanto, um erro. Induziu muitas pessoas que meramente lhe deram uma vista de olhos a deduzir que continha os ensinamentos do Dr. S e que esse era o responsável pelo que aí estava escrito. Essa conclusão é obviamente injusta. Para o Dr. S, e uma leitura cuidadosa das páginas 8 e 9 demonstram que nunca houve intenção de transmitir essa ideia. O escritor não vê como transmitir em uma dedicatória a ideia real, portanto, decidiu retirar a mesma, com um pedido de desculpas ao Dr. S, por qualquer inconveniente que lhe possa ser causado pelas conclusões precipitadas relativamente à sua responsabilidade no conceito Rosacruz do Cosmos. Ainda preciso comentar o seguinte: além do exemplar enviado por Max Rendel do conceito Rosacruz do Cosmos, ao qual Steiner nunca reagiu, ele também possuía uma segunda edição, que a propósito é praticamente igual à primeira edição, excetuando pequenas alterações, e uma adição sobre a iniciação, começando na página 519 até a página 529, onde as páginas 519 até 523 da primeira edição foram incluídas. Na primeira edição, essa parte foi ampliada em mais 10 páginas e incluída um registro. Steiner reagiu detalhadamente ao surgimento do livro, em 5 momentos diferentes, entre 1913 e 1922. Seu tom ficou cada vez mais amargo, porque Rudolf Steiner deve ter percebido que ele não poderia ser o representante da teosofia nem do Rosacruzes. E, em 2 de fevereiro de 1913, fundou a Sociedade Antroposófica, um movimento que, conforme Rudolf Steiner, era muito mais abrangente que os Rosacruzes e que toda a teosofia.